Olá, turma, aqui é o professor Jonathan Castelli. Hoje vamos continuar nossa disciplina de Economia Brasileira e a discussão sobre a economia durante o período da ditadura militar. Então, nas últimas aulas discutimos o PAEG, né? Então, Plano de Ação do Governo, realizada com o objetivo de retomar o crescimento, expandir as exportações, e também controlar a inflação, né, com um diagnóstico mais ortodoxo. Depois veio as reformas do sistema financeiro brasileiro, com a criação do Banco Central, com a criação do mercado de títulos em open market. Depois também discutimos o primeiro PND e o milagre econômico no primeiro Delfinato. Como a gente viu, o processo de desenvolvimento brasileiro puxado pela substituição de importações no milagre econômico se encerrou em 1973 com a primeira crise do petróleo. Diante da crise e da redução inicial de fluxos de capitais, a economia brasileira se encontrou em uma encruzilhada, tendo que optar a realizar um ajuste de caráter mais ortodoxo ou então um ajuste através da mudança na estrutura produtiva, reduzindo a dependência do Brasil em relação à importação de petróleo. Ou seja, né, um ajuste via custos de produção. A escolha que no final vai acabar sendo tomada durante o governo Geisel vai ser exatamente essa segunda, à medida em que já em 74 o contexto internacional se altera com o surgimento do mercado de petrodólares, o que permite a entrada de uma quantidade massiva de recursos para financiar o que vai ser conhecido como segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. É um plano muito focado nos investimentos de infraestrutura e principalmente na transição energética do país. Tá? Então ele vai ser realizado durante o governo Geisel, em grande medida, né? E nesse ponto a gente vai, nessa aula, discutir os seus mecanismos de financiamento, os setores da economia que foram priorizados pelo governo nesse período e o comportamento da dívida externa brasileira pós segundo PND. Na próxima aula, a gente vai entrar na crise da dívida de 1980, né, que é uma dívida que está muito atrelada às consequências do segundo PND, com seu contexto internacional pós-crise do petróleo de 79, o comportamento da balança comercial brasileira e o comportamento do crescimento econômico durante o período, que vai levar também a uma trajetória inflacionária elevada. Bom, esse período do segundo PND também é conhecido na literatura como a fase de marcha forçada da economia brasileira, um termo cunhado pelo economista e na época professor da UFRJ, Antônio Barros de Castro, né, que tem um livro muito famoso chamado Economia Brasileira em Marcha Forçada, onde ele discute o segundo PND, tentando mostrar como essa política, que era muito criticada à época, inclusive com acusações no início dos anos 80 de que teria sido uma política de caráter neopatrimonialista, como um mecanismo que realizou profundas transformações na estrutura produtiva brasileira, verdadeiras mutações que explicariam então uma nova fase de desenvolvimento brasileiro. Então, antes de começar, o contexto do segundo PND é inicialmente uma consequência do rápido crescimento econômico realizado no milagre econômico, que causou a ocupação de toda a capacidade ociosa brasileira, né? Ou seja, decorrente do aquecimento econômico do milagre, a economia brasileira passou a atuar em pleno emprego, o que levou, por sua vez, ao aparecimento de alguns desequilíbrios na estrutura produtiva que gerariam pressões inflacionárias e problemas na balança comercial. A dependência também causada
pelo milagre, foi de uma situação externa favorável para a continuidade do seu ciclo expansionista, e que, quando ele se reverte, se torna impossível manter um modelo de desenvolvimento adotado até então. Tá? Em grande medida porque, apesar do segundo PND ter avançado a substituição de importações, a industrialização, ter avançado a incorporação de bens de capital, de bens intermediários, e a consolidação da estrutura produtiva da indústria automobilística, ele também nos fez se tornar um país altamente dependente da importação de petróleo. Então, 80% do petróleo que era produzido no Brasil e utilizado na época era importado. Da mesma forma, a gente se tornou mais dependente da importação de bens de capital. Com a crise do petróleo em 73, e dada essa dependência externa, em que os membros da OPEP quadriplicam o preço do barril do petróleo, o Brasil entra evidentemente num contexto desfavorável, onde há uma aceleração inflacionária, muito decorrente do repasse do preço do petróleo para a cadeia produtiva, onde nossa inflação vai passar de um patamar de 15% ao ano para 40% ao ano ao longo do segundo PND, e ao mesmo tempo um déficit, né, na nossa balança comercial de 7,1 bilhões de dólares. Diante disso, né, o governo Geisel ele tem como opções realizar um ajuste econômico ou financiamento. Né? Então, um ajuste mais ortodoxo, através de corte de gastos públicos, ou um ajuste via aumento da capacidade produtiva via financiamento externo. Tá? Então, o Geisel, antes de mais nada, ele tem uma aproximação com o Golbery e com o grupo dos castelistas, né? Ou seja, né, o famoso grupo da Soborne, o grupo não dos castelistas por estar ligado ao professor Castelli aqui, mas por estar ligado ao Castelo Branco. Então os castelistas defendiam a distensão lenta, gradual e segura da ditadura, e para isso eles pressupunham a necessidade de uma legitimação política através do crescimento econômico. Diante disso, realizar um ajuste tradicional com contenção da demanda interna, né, e que ao mesmo tempo evitava que o preço do choque externo do petróleo se transformasse em inflação permanente, ele tinha um efeito negativo no crescimento econômico, né, onde ele só seria retomado através da melhoria das condições internacionais. E naquele ponto não havia a perspectiva do quanto que essa crise ia ter continuidade. A outra opção era realizar um financiamento do crescimento, visando ganhar tempo para ajustar a oferta interna, mantendo o crescimento elevado, fazendo um ajuste gradual dos preços relativos, né, principalmente ligados ao petróleo, enquanto houvesse financiamento externo abundante. Tá? Como eu disse, num primeiro momento esse mercado de petrodólares não existe logo depois da crise, mas já em 74 ele se mostra factível de ser alcançado. Então, a opção desse grupo castelista é continuar a crescer através do financiamento externo. Né? Inclusive, o Langoni ele coloca que a opção pelo financiamento ela se baseava num diagnóstico de que a crise era temporária, né? Ou seja, se tomaria empréstimos externos na expectativa de que logo mais à frente a crise seria contornada, as taxas de juro internacional cairiam e com isso a dívida externa do Brasil não ia subir tanto. Já o Castro, né, na economia marcha forçada, ele e o Souza discordam da análise do Langoni, destacam que esse financiamento, essa opção pelo financiamento, ela se deu exatamente de uma maneira estratégica, visando romper com a dependência estrutural do Brasil, ou seja, diminuir a dependência do petróleo, né, de modo que caso viesse a ocorrer outro choque do petróleo mais para frente, como de fato vai acontecer, a economia brasileira tem uma produção energética diversificada, mais baseada nas hidrelétricas, né, na produção de energia limpa e também na energia nuclear, com a construção de Angra 2.
né? Num primeiro momento, o governo do Geisel vai optar pelo ajuste, até por ter à frente da sua pasta do planejamento um economista de caráter mais ortodoxo, que é o Mário Henrique Simonsen. Só que nesse processo de adoção do ajuste, a economia vai se deparar com uma conjuntura interna desfavorável. Então a gente tem uma crise financeira no Brasil com a quebra do Banco de Alice, que foi um banco, um conglomerado financeiro estimulado pelo governo Médici, e esse banco causa um problema financeiro grave para o Estado. O governo ele acaba patrocinando a encampação desse banco pelo Banco do Estado da Guanabara e vai buscar assistência financeira. Tá? Por outro lado, ainda politicamente, o governo estava num momento de fragilidade com a derrota da Arena para o MDB nas eleições para o governo nacional, para o Congresso Nacional. E como eu disse, eles buscavam se legitimar politicamente através do crescimento. Então, diante de um contexto de conjuntura política desfavorável, o governo vai abandonar ao longo do ano de 74 o ajuste e anunciar o segundo PND no final desse ano, tá? Colocando como uma estratégia de ajuste de longo prazo, né, que propiciaria a retomada do desenvolvimento econômico do país. Tá? Em grande medida, o Castor ele destaca que o segundo PND ele significou uma alteração completa nas prioridades de industrialização brasileira, em que se parte de um padrão baseado no setor de bens de consumo duráveis, com alta concentração de renda, para um crescimento baseado no setor de bens de consumo, dos bens de capital e de insumos básicos, o que completaria lá a estrutura do nosso prédio incompleto, lá usando a metáfora da Conceição Tavares. Apesar disso, né, o segundo PND dele não tem um apoio popular ou mesmo do empresariado, que acreditava que esse tipo de política causaria uma distorção nos preços das empresas estatais e encareceria a produção. O resultado disso é que quem vai assumir boa parte, né, majoritariamente, os investimentos ligados ao segundo PND vai ser o Estado brasileiro, a União. Então, de fato, aqui o Estado Nacional vai se colocar como um Estado empresário, né? E mais que isso, ele vai realizar uma estatização da dívida externa, com empresas estatais como agente central da transformação econômica a partir das mudanças realizadas no período anterior que permitiam que as estatais elas pudessem tomar maiores empréstimos, se alavancarem no mercado financeiro internacional. Bom, dentro desse programa, né, do segundo PND, vão se priorizar alguns setores que eram considerados estratégicos para encerrar o ciclo de investimento baseado na substituição de importações. Então, eles vão se concentrar em setores que eram considerados como grandes pontos de estrangulamento da restrição estrutural externa ao crescimento da economia brasileira. Entre eles, a infraestrutura, onde se objetivava realizar uma ampliação da malha ferroviária, da rede de telecomunicações e da infraestrutura para produção e comercialização agrícola, né, focando tanto para o mercado interno, para reduzir a inflação de alimentos, e ao mesmo tempo com a expansão de exportações que provocariam então a maior entrada de moeda estrangeira, né, e com essa divisa se valorizaria a nossa moeda nacional. Produção de bens de produção, de capital, insumos produtivos, com o segmento de siderurgia, química pesada, metais não ferrosos e minerais não metálicos. O setor de energia, né, principalmente na realização de pesquisa, exploração e produção de petróleo e derivados, ampliação da capacidade de geração de energia hidrelétrica e desenvolvimento de fontes de energia alternativas, com ênfase ao álcool como combustível. Então a gente vai ter inclusive o programa aqui do Proálcool, tá, que vai aumentar o investimento nesse tipo de combustível alternativo. Ao mesmo tempo,
um foco nas exportações e setores ligados ao setor exportador, visando ampliar a capacidade exportadora do país, tanto de bens primários quanto de manufaturados e semi-manufaturados. Lembrando aqui, os produtos manufaturados e semi-manufaturados brasileiros, eles tinham um mercado local para a gente exportar, que era principalmente os países da América Latina. Dentre as principais obras do segundo PND, a gente pode destacar aqui a construção de Angra 2, uma usina nuclear no Rio de Janeiro, em 1975. Em 75 também se deu a construção, né, o início da construção da hidrelétrica de Itaipu, né, que fica ali na fronteira tripla com Brasil, Argentina e Paraguai. Né, lembrando, né, Itaipu é uma obra espetacular, gigantesca, né, com uma gestão binacional entre Brasil e Paraguai, funciona até hoje, e que tem um grande impacto no barateamento da produção energética no centro-oeste, sul e sudeste do país. A hidrelétrica de Tucuruí, em 76, e o complexo de Carajás, aqui mais voltado para mineração, em 79. Para realizar esses investimentos, que eram baseados em obras faraônicas, a viabilização do segundo PND dependia basicamente de fontes de financiamento público e externo. No financiamento público, se dava principalmente através da figura do BNDE, financiando os investimentos privados, com plano de ação para a empresa privada nacional de 76, a partir de linhas especiais de crédito e juros subsidiados, e também recursos do orçamento, né, principalmente os impostos, para realizar os investimentos públicos. Por outro lado, havia também um financiamento externo, onde as empresas estatais estavam autorizadas a captar recursos através no mercado internacional, né, que por serem empresas estatais, elas também conseguiam condições de crédito facilitadas no mercado financeiro internacional. Tá? Para tentar evitar também o aumento da inflação, o que se combinou foi a proibição das estatais reajustarem suas tarifas, mesmo tomando esses empréstimos, né? Porque é uma tendência que ocorreria se o endividamento da empresa está crescendo, ela poderia compensar isso ampliando sua receita através das tarifas pelo serviço público, e isso se evitou realizar para não pesar tanto aqui no setor produtivo nacional. As condições também eram favoráveis externamente, como eu falei, com o mercado de petrodólares, com a redução da taxa de juros dos Estados Unidos, que cai de 10,8 em 74 para 6,8 em 77, e a retomada do crescimento mundial a partir de 75. Tá? Então, em grande medida, o mercado de petrodólares e a queda da taxa de juros americana são dois dos principais elementos que explicam o barateamento desse financiamento externo. Politicamente, o segundo PND ele foi baseado na Aliança de 74, uma aliança política que se consolida com o pacote de abril de 77. E ela vai se assentar no capital financeiro nacional, nas empreiteiras e em oligarquias arcaicas, né, principalmente forças políticas tradicionais. Havia também uma pressão por parte de regiões não industrializadas para se modernizarem, e por isso também os investimentos do segundo PND se dão de maneira descentralizada, né, e não tão concentrada no sul e sudeste. Vocês vão ver que vão ter obras no nordeste, vão ter obras no norte do país, vão ter obras no sul do país, né? Então isso também correspondia a atender às demandas das oligarquias regionais e com isso manter a sustentação política do governo Geisel, lembrando que isso era muito importante, né, dado o perfil castelista do ditador. Tá? Então, alguns exemplos que a gente pode colocar é a construção da maior siderúrgica construída em Itaqui, no Maranhão, a prospecção de petróleo que passaria para a plataforma litorânea do Nordeste, a produção de soda de cloro em Alagoas, construção da petroquímica na Bahia e no Rio Grande do Sul,
fertilizantes potássicos em Sergipe, fosfato em Minas Gerais, carvão em Santa Catarina, etc. Como resultado da tomada do empréstimo para a realização do segundo PND, através da lei número 4.131, que foi implementada ainda no período Milagre, e que realizava o processo de estatização da dívida pública, da dívida externa brasileira, a gente pode ver que ela vai se concentrando cada vez mais no setor público. Então, lá em 74, a dívida pública, a dívida externa se concentrava 35,3% dela no setor público, e quando termina o Milagre, o segundo PND, em 79, ela já está concentrada em 76,8% nas estatais brasileiras. A participação da dívida externa do setor privado nacional vai caindo, e da mesma forma do privado externo, representado aqui pelas grandes corporações. Então, o que a gente vê durante o segundo PND é um processo de estatização da dívida externa, né, onde ela cresce rapidamente de 6 bilhões em 73 para 60 bilhões em 79, né, e chega a um valor aproximado de 100 bilhões já em 82. Prioritariamente, majoritariamente concentrada a dívida no Estado. Aí, como resultado, a gente observa que nesse período, né, decorrendo do Milagre, a gente tem um crescimento do PIB per capita. Tá? Então, vocês podem acompanhar ali que tem uma queda da taxa de crescimento entre 72 e 74, mas depois volta a crescer até ali 79, quando tem uma queda novamente desse crescimento do PIB per capita. A taxa de investimento no período também cresce, né? Inicialmente ela vai aumentar até o Milagre, depois até a crise do petróleo, depois ela cai e volta a crescer ao longo do segundo PND, tá? Até 79, onde ela tem ali uma inflexão, e nos anos 80, decorrente em grande medida da crise de estabilização de preços, da crise da dívida externa, a nossa taxa de investimento em relação ao PIB volta a cair. Dentre os setores mais favorecidos, com melhor desempenho no segundo PND, a gente pode ver que o setor que mais cresce aqui vai ser o setor industrial, que é a linha verde ali no meio, acompanhado pelo setor de serviços, enquanto que o setor da agropecuária ela tem uma redução na participação do PIB durante o período. Não porque, enfim, não há investimentos no setor agropecuário, mas porque em comparação ao setor industrial eles são muito menores relativamente. Tá? Dentro desse cenário há todo um debate sobre quais são as razões para a realização do segundo PND. Como eu coloquei antes, né, o Castro e Souza, eles entendem que esse plano ele foi uma estratégia que se aproveitou da conjuntura econômica oportuna e promissora da época, com maior fluxo de capital a partir de 74, e pôde avançar com a industrialização do país. Então, para o Castro, o segundo PND foi um processo de industrialização, né, que característico do desenvolvimento tardio das economias periféricas, que causa, né, em si uma autêntica mutação da estrutura produtiva, realizado principalmente em blocos de investimento, o que no primeiro momento parecem irracionais e sobredimensionados, mas que quando amadurecem desencadeiam reações em cadeia, ou seja, eles têm um efeito de longo prazo. Então, num primeiro momento, os investimentos do segundo PND podiam não trazer uma redução dos custos de produção tão imediato, um aumento da produtividade ou qualquer coisa do tipo, mas, né, à medida em que a gente tem um horizonte de maturidade mais espaçado para os seus investimentos, se percebe impactos que levam uma trajetória um pouco mais favorável
para a continuidade do desenvolvimento nacional, né? Um exemplo que a gente pode pegar é o caso da siderúrgica de Volta Redonda, né, ou o plano de metas e mesmo o segundo PND, que todos eles foram construídos num período histórico, mas que não tiveram retorno imediato, foram ter consequências positivas para nosso desenvolvimento nacional no período seguinte, né? A Aguirre e o Said, eles propõem que, na verdade, diferente do Castro, do Souza, o segundo PND ele teria um caráter mais irracional economicamente e mais uma racionalidade politicamente determinada, que eles chamam de neopatrimonialismo. Ou seja, o que explica a construção da hidrelétrica em Itaipu, um investimento em produção lá no interior da Bahia, né, e não em regiões em que a produtividade de trabalho era maior, que os custos de transação eram mais baixos, né, os custos logísticos, né, poderiam ter efeitos de economias externas maiores, como investimentos realizados no sudeste do país, onde já se concentrava boa parte da indústria nacional. Para eles, essas escolhas não eram nada estratégicas, mas sim, como eu comentei antes, é uma tentativa de agradar as oligarquias regionais e terem um apoio político para o governo federal, que é, mais uma vez, uma ditadura, né? Então, eles questionam a tese do Castro e colocam, né, esse caráter neopatrimonialista como um elemento central do segundo PND. O professor Pedro Fonseca e o professor Sérgio Monteiro, aqui da URGS, eles têm uma outra explicação e colocam que o segundo PND, né, ele era uma contraparte do projeto de extensão política do país. Tá? Então, a sua racionalidade, na verdade, ela tinha que ser considerada, evidentemente, politicamente, mas não por um caráter neopatrimonial, mas sim por uma defesa desse plano de distensão. E o segundo PND, ao garantir uma taxa de investimento maior, uma taxa de crescimento mais elevado, ele facilitava, né, esse processo de distensão política que o governo Geisel prometia fazer na linha dos castelistas e que vai ter continuidade depois no governo Figueiredo. Tá? Então, pessoal, por enquanto a gente encerra aqui o segundo PND, né? A gente vai ver na próxima aula suas consequências. Como a gente viu ali nos gráficos, há uma taxa de crescimento mais acelerada, se consegue consolidar a indústria de bens de capital no país, se consegue realizar um aumento da produção de petróleo, né, diminuir a dependência externa. Então, tem efeitos de longo prazo na produção muito, muito bons. A consequência negativa é que quando ocorre a crise de 79 e se reverte os fluxos de investimento internacional e aumenta-se a taxa de juros internacional dos Estados Unidos, a consequência é um encarecimento da dívida externa brasileira e que vai nos colocar em uma condição muito desfavorável, uma crise decorrente desse endividamento, né? E que vai levar a uma maior intervenção do FMI da nossa economia, políticas recessivas baseadas em austeridade, em corte de gasto público, etc. Mas que a gente vai ver na próxima aula sobre a crise da dívida externa. Tá? Então, para a aula de hoje, a gente usou como principais referências o trabalho do Castro, né, a economia brasileira em marcha forçada, o artigo do Monteiro e do Fonseca, no segundo PND e suas razões, capítulo 4 do manual do Jean Biagi, escrito pela Jennifer Herman, né, auge e declínio do modelo de crescimento com endividamento, e também o manual do Vasconcelos. Então, com isso, encerro o tema da aula aqui. Nos vemos na próxima aula sobre crise da dívida externa e bons estudos a todos e todas.